e mandar para alguém, abençoar a vida de alguém, porque aqui é a palavra do Senhor. Isso aqui não é para promover homens. O pastor não quer ser promovido, a minha pessoa não quer ser promovido. Nós queremos aqui anunciar o reino do Senhor. Qualquer irmão que aqui se encontra está como vaso, como instrumento, como mensageiro da palavra do Senhor, e toda glória, toda honra seja sempre ao Rei Jesus. Mas nós somos portadores da mensagem, e vocês podem encaminhar essas mensagens para quem vocês quiserem, porque são mensagens sadias. Tem repreensão? Tem, mas é bíblica. Tem doutrina? Tem, mas é para o seu melhor. E tem palavra de afirmação das promessas do Senhor. Tem palavra de prosperidade também. Amém? Então, para começar, a igreja, ou melhor, a cidade de Esmirna era uma cidade portuária, né? Ficava a cerca de 56 quilômetros de Éfeso, e era uma cidade que era local de muitos turistas. Essa cidade de Esmirna concorria com a cidade de Éfeso em questões políticas, em questões de ser cidade que brigava para ter uma maior riqueza. Perdia para Éfeso, perdia, mas ela estava sempre brigando para ter a posição ali elevada, tal qual era a cidade de Éfeso. Era o centro cultural, isso é importante, era o centro cultural de culto ao imperador de Roma. Toda a cidade de Esmirna adorava ao imperador romano, literalmente. Uma cidade muito rica, uma cidade turística e uma cidade idólatra. Todos os moradores de Esmirna praticamente rendiam culto ao imperador romano. Por sinal, ela era considerada como uma cidade do império. Toda Roma, quando chegava em Esmirna, se sentia em casa, porque Esmirna era considerada uma extensão do próprio reino de Roma, da própria cidade de Roma. Tinha até um palácio dessa cidade, onde hospedava o imperador. Também era uma das principais cidades da Ásia Menor. Por sinal, ela hoje é ainda a única cidade que Jesus Cristo falou às 7 igrejas. Esmirna é a única cidade que até hoje subsiste, ela ainda existe. Se você procurar na arqueologia, Éfeso só encontra os escombros, só encontra a cidade devastada. Se você procurar a igreja de Pérgamo, Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, só encontra os escombros. Uma cidade devastada, e algumas nem mais escombros têm. Mas Esmirna ainda hoje subsiste e fica na Turquia. Na Turquia. Essa cidade hoje tem cerca de 3,5 milhões de habitantes, e entre esses habitantes, muitos judeus. Ainda hoje. No começo tinha judeus morando lá em Esmirna, e ainda hoje tem muito judeu morando em Esmirna. Talvez essa igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quando, irmão Diniz? Na 3ª viagem missionária que ele fez, ele evangelizou aquela região da Turquia, e os historiadores vão dizer que talvez Esmirna fora fundada pelo apóstolo Paulo. E era uma cidade muito rica, já falei, e tinha nessa cidade rica uma igreja pobre. Vê o contraste. A cidade riquíssima e a igreja pobre. Por que, irmão Diniz? Porque os cristãos ficavam desempregados, porque não adoravam o imperador nem o sistema romano. Um cristão ficava sem ter opção de galgar posições naquela cidade, porque dizia que o único rei era o Senhor Jesus. Todos os cristãos eram perseguidos por levantarem a bandeira de Jesus. Para
o Império Romano, o imperador era um deus. Para a cidade de Esmirna, o imperador merecia um culto. Quando um cristão dizia que Jesus Cristo é o único rei, que Jesus Cristo é o único que deve ser adorado, reverenciado, gerou naquele pessoal, nos líderes de Esmirna, o quê? Inveja e contrapartida, perseguição aos cristãos. Vai contar a história que certa vez lançaram de uma montanha, de uma só vez, 160 crentes de Esmirna, porque não prestaram culto ao imperador. De uma única vez, pegaram 160 cristãos, levaram acima na montanha e jogaram de cima a baixo, porque disseram: Jesus é o único rei que eu presto culto, e morreram pelo nome de Jesus, sem negar o Senhor. Uma igreja perseguida, uma igreja pobre, convivendo no meio de pessoas ricas e idólatras. É por isso que a igreja de Esmirna é a única igreja, juntamente, claro, com a igreja de Filadélfia, que não recebe nenhuma repreensão. Ela é perseguida, ela é procurada para matar os seus membros, mas ela não recebe nenhuma repreensão. O que é que eu tiro de conclusão desse contexto? Eu tiro que as perseguições, as tribulações, elas nos dão um salto para nos posicionarmos diante do Evangelho, diante de defender o nosso bem maior, que é o Senhor Jesus. É na tribulação, é na perseguição que eu me aproximo mais do meu rei. É na perseguição, é na tribulação que eu busco mais o meu Jesus. Porque quando tudo vai bem, a tendência é a gente relaxar, baixar a guarda. Mas quando há perseguição em massa, também a tendência é a gente se fortalecer, se unir, buscar mais o Senhor e assim ser perseguido, sim, mas andar em sincera integridade diante de Deus. Então não vejo na perseguição nenhum mal. Inclusive Jesus, ao prometer os reinos, as coisas dessa terra para a sua igreja, os apóstolos vão dizer bem assim, o apóstolo Pedro, por sinal: Jesus, deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso? Essa pergunta foi logo depois de Jesus repreender um homem rico, que ele disse: é difícil um homem rico entrar nas mansões celestiais. É muito difícil, porque ele é apegar as coisas e não quer deixar. Aí o apóstolo Pedro disse: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Vamos ganhar o que com isso? Aí Jesus Cristo vai desencadear para Pedro e para os discípulos ali o que é o propósito do reino de Deus. Aí ele vai dizer: não há ninguém, Pedro, que tenha deixado pai, filhos, filhas, irmãos, mãe, tudo por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida. Aí ele abre um parêntese: com perseguições. Vê só, receba 100 vezes mais nessa vida, com perseguições, e no vindouro a vida eterna. Veja só, ele nos promete uma vida boa nessa vida, mas não nos promete tirar o elemento que nos faz ser mais fiel a ele, que são as tribulações. Glória seja dada ao nome de Jesus. É importante, quando você vê um cristão passando somente por bonança, é um cristão não pronto. Para mim, ele não é preparado. Um crente que não passa por lutas, por provas, eu costumo dizer e digo sempre, ele é um cristão que não está pronto. Não está pronto, não tem uma palavra, não tem uma instrução, não tem um modelo de vida, não tem um exemplo, não tem sabor em suas palavras, porque é vazio. Porque não passou pela experiência da tribulação. Porque a tribulação, vai dizer a Bíblia, ela produz o quê? Paciência, perseverança.
É na tribulação que eu aprendo a ser mais dependente. E por sinal, tribulação, do original grego aqui, é prensa, é peso, sabe? Tribulação aqui é prensa, é você pegar um monte de peso e começar a prensar, de modo tal que fique insuportável você carregar. Isso é tribulação. Algumas versões vai dizer aflições, mas o sentido original é isso. É uma prensa, algo prensado, que está insuportável para carregar. Aí Jesus vai dizer bem assim para eles: eu conheço as tuas tribulações. Glória a Jesus. Eu sei o peso que você está passando. Eu sei que o Império Romano e toda a cidade de Esmirna te odeia, te persegue, mas eu venci e você vencerá. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 2 e 8, a parte B diz assim: eu sou o primeiro e o último. Os moradores de Esmirna adoravam o imperador, já falei. Quando Jesus diz para eles assim: eu sou o primeiro e eu sou o último, Jesus está dizendo assim para a igreja perseguida, para aqueles crentes que estão sufocados pelo império, pelas pessoas: ora, eu, o Senhor de vocês, a quem vocês servem, sou o primeiro e sou o último. Sou o primeiro. Sem mim, foi eu que fiz eles, foi eu que fiz todas as coisas. Sem mim, eles nem existiam. Eu sou o primeiro, mas também sou o último. Ou seja, todas as coisas convergem para mim. Glória a Deus. Eles estão adorando um homem que hoje é e amanhã não é, mas vocês adoram aquele, aleluia, que não teve início e nunca terá fim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Na parte C diz assim: estive morto e tornei a viver. Vê só, uma curiosidade: a cidade de Esmirna, ela foi destruída 600 anos antes de Cristo. Destruída. Não existia Esmirna em 600 antes de Cristo. O povo de Esmirna se reuniu e reergueu a cidade de tal modo que ela ficou muito bela. Uma cidade com muitas árvores medicinais, inclusive Esmirna. Alguns historiadores vão dizer que deriva da palavra mirra, que é uma planta, e era uma cidade de muitas pedras preciosas, riquíssima. Os esmirnianos se gabavam de terem ressurgido das cinzas, tal qual é a Alemanha, uma potência que em 1945 foi destruída pela Segunda Guerra Mundial, e hoje é um país que se mora com orgulho. Eles se orgulham de, em pouco tempo, se reerguerem novamente. Era um orgulho de toda pessoa que morava em Esmirna. Eu consegui restituir a minha cidade. Tu mora onde, menino? Eu moro em Pérgamo. Oxe, cidade acabada. Eu moro em Esmirna, uma cidade que a gente não estava zerado e ressurgiu. Era o orgulho deles. Aí Jesus vai dizer para eles assim: eu estive morto e tornei a viver. Vocês restituíram uma cidade, eu restituí meu próprio corpo. Glória a Deus. E muitos cristãos de Esmirna estavam morrendo, perseguidos e mortos, e isso deixava quem estava vivo preocupado, com medo. Eita, vou morrer. Aí Jesus diz: eu estive morto, mas tornei a viver. Não tema quem pode lançar o teu corpo material no chão, tombar, morrer. Não tema o homem, temais antes aquele que pode fazer perecer o teu corpo por completo no inferno. Porque a morte é só isso. A morte física é somente uma mensagem da morte eterna. O que vale para Deus mesmo é a morte eterna, é a segunda morte. Essa morte física, para Jesus, eu costumo dizer, é uma mensagem. E o pastor já disse aqui, é uma mensagem, é uma pregação
para toda a humanidade que nenhum homem é mortal, que todos podem morrer e passar a eternidade longe dele, que todos podem ir para a escuridão se não se apegarem a ele. A segunda morte, essa é que é perigosa, e é dessa que Jesus tem prazer de nos livrar. Por que eu digo isso? Porque Jesus não poupou os mártires. Estevão foi apedrejado. Por muitos anos eu lia aquela história e dizia: mas Deus olhou dos céus e viu Estevão ser apedrejado, um homem íntegro, com a verdade na mão, ser apedrejado, e olhava e não entendia. Hoje eu entendo que a morte para Deus é um passaporte para a eternidade, que Ele não está preocupado com a morte física de ninguém. Claro, se Ele tiver uma obra na vida de alguém, Ele vai ressuscitar, Ele vai curar, Ele vai fazer alguma coisa, mas a morte para Deus é uma passagem para a eternidade. Agora, a segunda morte, essa sim, Jesus Cristo tem prazer de livrar a sua igreja. O pastor pregou aqui domingo sobre João Batista. João Batista com muitas dúvidas, um homem que pregou Jesus, que disse que Jesus Cristo era o próprio Deus, que ele não era capaz de desatar as suas sandálias, e ele disse que Jesus Cristo vai pregar, vai curar, vai libertar, vai fazer as obras do Filho de Deus, e ele vê tudo isso. Jesus faz tudo isso, e ele é um homem de muita fé, mas por um acaso de Herodes, ele vai parar na prisão, e João Batista na prisão, manda perguntar para Jesus se ele realmente é o Cristo, ou se vai vir outro, só porque ele está na prisão, só porque de repente as pessoas pensam que Jesus Cristo está intensamente preocupado com esse reino humano. A preocupação principal de Jesus é o reino espiritual, é a salvação de vidas, é a libertação de vidas. Tanto é que João Batista foi decapitado, sua cabeça foi oferecida em um prato, mas Jesus Cristo não perdeu o controle. Ele disse: vá dizer a João Batista que eu sou o mesmo, eu continuo curando, continuo pregando, continuo dando vista aos cegos, os coxos andam, os demônios são libertos, eu estou fazendo as mesmas coisas, o controle de tudo está em minhas mãos. Glória a Deus. Pedro pega uma espada para matar um soldado, achando que Jesus Cristo está preocupado com as coisas desse mundo. Jesus Cristo pega a orelha de Malco e coloca de volta e diz: eu não vim aqui ferir, não vim matar, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Glória a Jesus. A preocupação de Jesus é um reino espiritual. Eu estive morto e tornei a viver. Se o orgulho de vocês é porque vocês ergueram a cidade, eu estive morto e tornei a viver. Se vocês estão preocupados porque o corpo de vocês, dos irmãos de vocês, estão indo para a sepultura, não vos preocupeis, eu vou ressuscitar todos na ressurreição dos justos. Glória a Deus, porque Jesus é o primogênito dos mortos, dos que dormem, mais bonito, aleluia, glória a Deus. Apocalipse 2, 9 a parte A diz assim: conheço as tuas aflições ou tribulações, eu conheço que vocês são submetidos ao império romano, que vocês são oprimidos, são prensados, que vocês não têm nem o que comer, que muitas das vezes são desempregados, que vocês se unem para partir o pão, porque se não fizer assim, alguém vai morrer de fome. Eu conheço que vocês são pobres no meio de um império muito rico, porque vocês são perseguidos. Eu conheço, aleluia. Jesus conhece tudo, igreja. No começo desse livro aqui, no capítulo 2, no começo dessa história, vai dizer que Jesus,
ele andava no meio dos castiçais, ou seja, no meio das lamparinas, no meio das 7 igrejas. Ele andava fazendo o que, irmão Diniz? Passeando, conhecendo, analisando, para depois dar aqui a doutrina, dar as instruções, dizer onde é que você precisa melhorar, onde é que você está acertando, onde é que você precisa recuar. Ele está caminhando, ele conhece a tua vida, ele conhece minha vida. Jesus caminha no meio da sua igreja. Não há nada de errado que um dia não entre nos eixos, porque Jesus conhece tudo. Aleluia. Se preocupa não, igreja. Se você está vendo alguma coisa errada, Jesus está caminhando em nosso meio. Eu conheço as tuas tribulações, eu conheço as tuas aflições, eu sei o que você ora, o que você pede, sei como você tem sofrido, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço o teu pensar, o teu levantar, o teu assentar. Eu sei tudo sobre você, mais do que você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu te conheço, filho, eu te conheço, filha. Se preocupa não, o controle de tudo nunca saiu das minhas mãos, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. No Salmo 101, verso 6, diz assim o salmista: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Jesus passeia no meio de nós e diz assim: os meus olhos estão procurando os fiéis dessa terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Glória a Deus. Se preocupa não, se você é fiel, Jesus está te contemplando. Aleluia. No tempo certo, Ele vai te usar. Glória a Deus. Ele anda, ele vê e se compadece. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. Ele se compadece, ele sabe o que você passa, porque ele foi homem. Ele foi um homem igual a nós, passou as mesmas coisas e até piores. Ele sabe o teu fardo, ele sabe a tua angústia, e ele se compadece da igreja. Glória a Jesus. Tem uma notícia que é ruim, que de repente você diga: mas a gente tem que viver com tribulação. Mas tem uma coisa boa, é que Jesus passou por tudo e ainda hoje nos ajuda a passarmos, a carregarmos o nosso fardo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Glória a Deus. Antes de nascermos, Deus já nos conhecia e já se preocupava com nós, igreja. Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, quando foi formado no ventre de minha mãe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer coisa existir. Glória a Deus. Coisa linda, igreja. Que coisa linda. Jesus conhece a minha vida e a tua vida antes de nascermos. Quer saber uma coisa? Quando você nasceu, quando você foi gerado, Deus já te contemplou nas mansões celestiais. É por isso que ele diz assim: você vai passar por tribulação, vai, mas você vai vencer, porque eu já vejo, aleluia, você chegando, antes de nascer, já vejo você chegando, adentrando nas mansões celestiais. Glória a Deus. Isso é que é Deus, isso é que é preocupação. O salmista quer dizer isso. O salmista quer dizer isso: no meu embrião
na formação do meu embrião, Deus já sabia o que eu ia fazer, quem eu ia ser, e se preocupava comigo. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Segunda Apocalipse 2:9, a parte B, vai dizer assim: contudo tu és rico, contudo tu és rico. Veja só, igreja, Esmirna, uma igreja pobre, uma igreja desprezada numa cidade rica. Ele dizia: nós somos pobres, não nos vestimos bem, não comemos bem, somos humilhados, mortos, somos subjugados como um povinho qualquer. Aí Jesus diz: contudo vocês são ricos. É inverso. A riqueza para Deus não é o homem ter bens materiais e nem posição social. A riqueza para Deus, glória a Jesus, é a ligação do homem com Ele, aleluia. Jesus disse bem assim: graças te dou, ó Deus, te dou graças, cheio do Espírito, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, aos ricos, e as revelaste aos pequeninos, aos pobres. Sim, ó Deus, porque assim te aprouve. Ou seja, Jesus disse: eles pensam que são alguma coisa, porque são ricos, mas Deus escondeu os segredos da vida eterna deles e entregou a nós. Oh, glória a Jesus. Você se acha um ninguém, um Zé Ninguém, um desprezado, uma desprezada. Às vezes a gente está para baixo na caverna, se achando a pessoa mais insignificante dessa terra, mas a palavra de Deus nos garante: em Jesus nós somos as pessoas mais ricas dessa terra, porque nós vamos morar nas mansões celestiais, aleluia. Dizem que você é pobre, mas você é rico. Rico por quê, irmão Diniz? Rico porque você tem Deus, tem Jesus, tem salvação. Foste comprado com o sangue carmesim de Jesus, o sangue que não tem valor, um sangue que ninguém pode colocar dinheiro e comprar, um sangue incomprável, incomparável, um sangue único, carmesim. Glória a Jesus. Se você foi comprado com o sangue de Jesus, que é imensurável em valor, então você é rico, você é rica. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma pessoa rica, como aquele homem rico, que se vestia de linho finíssimo, e todos os dias passeava para mostrar sua beleza, e comia sentado numa mesa, e jogava as migalhas que caíam de sua mesa no chão, para que o mendigo pudesse comer. Viveu no máximo 100 anos nessa terra. Estou sendo generoso. Viveu no máximo 100 anos. Quando morreu, está lá ele do outro lado da vida, preocupado, agonizando, vê só, por toda a eternidade. Um homem desse é rico? Gozou 100 anos de vida, e por toda a eternidade, agonizando lá, querendo beber água, com sede, aflito, em agonia. E o Lázaro, o mendigo pobre, que nunca teve nem o convite de sentar em sua mesa, agora se vestindo no céu das vestes da santidade, adorando o Rei da Glória por toda a eternidade. Aí eu pergunto: quem foi rico? Foi Lázaro ou foi o homem que o humilhava? Foi Lázaro. Lázaro sofreu aqui no máximo 100 anos também, vamos colocar assim, que ele não viveu isso, 100 anos sofrendo, mas depois dali, por toda a eternidade nas mansões celestiais. Então quem foi rico? Foi Lázaro, queridos.
Jesus quer dizer isso. Não importa a tribulação que você está passando, não importa a perseguição que você está passando, o importante é que você é rico, que você é rica. Por quê? Porque depois dessa vida você vai sentar no palácio real, você vai comer na mesa real, você vai estar ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glória a Deus! A história de Lázaro e rico é um pano de fundo que me dá alegria todos os dias, de dizer assim: não importa o sofrimento que eu vou passar nessa vida, o importante é que eu vou chegar lá. Aleluia! Onde? Nas mansões celestiais. Tu és rico, igreja, aleluia. Tu tens salvação, tu tens a melhor coisa que um homem pode receber nesta terra. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, a parte C, ele vai dizer assim: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Como eu disse aqui no começo, morava em Esmirna muitos judeus, e esses mesmos judeus eram os que perseguiam os cristãos. Os judeus que se convertiam eram denunciados por esses judeus, ou da igreja, que se entravam lá, ou da cidade, que perseguiam eles, que diziam onde estavam, que chicoteavam, e que diziam meio assim: esses seguidores de Jesus aí, ó, são tudo herege, nós seguimos a Torá, são tudo herege. E esses mesmos judeus prestavam culto ao imperador de Roma. É por isso que diz assim: eles se dizem judeus, mas não são. Esse termo judeu, como o apóstolo João era muito apegado aos judeus, ele coloca esse termo judeu como pessoas, os certos, os salvos. Se dizem salvos, mas não são. Antes são da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque prestam culto ao imperador, porque prestam culto ao sistema desse mundo, porque são idólatras, porque se corromperam, se misturaram, porque negam Jesus. Esse é o entendimento melhor desse termo aqui. Os que se dizem judeus e não são, antes são da sinagoga de Satanás. Que o mundo não abrace a igreja, que o sistema não oprima a igreja, mas que nós possamos sempre ter força para refutar as doutrinas erradas, o sistema do mundo entrar em nossa igreja, e não possamos ser considerados também como sinagogas de Satanás. Amém, igreja? Apocalipse 2:10, a parte A, vai dizer assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Interessante que Jesus, ele não promete nos tirar das tribulações, viu? Não temas as coisas que tens de sofrer. Está vendo, igreja? Ele não promete dizer assim, ó, estava chegando aqui uma tribulação para tu, eu vou te poupar, vou te passar por cima. Não, você vai passar por ela do início ao fim, mas não temas. Não temas por quê? Porque Jesus vai passar contigo, porque Jesus vai te dar forças para você passar na prova, porque o Senhor nunca vai te abandonar. Ele não é aquele pai, bondoso, entre aspas, que vê o problema do filho, a dificuldade, e poupa ele e passa ele sem que ele experimente aquela dor, aquela experiência. Não, ele vai passar com você, para você aprender como ele também passou. Ele foi moído pelas nossas transgressões. No jardim do Getsêmani, no jardim das oliveiras, ele foi prensado, tal qual as oliveiras eram prensadas para dar o azeite. Ele foi pisado, tal qual as uvas eram pisadas para tirar
o vinho. E por que eu e você temos que passar pela provação, estando num ponto e partindo para o outro? Não, você vai passar, mas a boa notícia é que Jesus vai passar conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele diz: assim como eu venci, vocês também vão vencer. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse 2:10, a parte B, diz assim: eis que o diabo, aí diabo aqui é com D maiúsculo em muitas versões, para dizer assim, literalmente é o reino das trevas, literalmente é o diabo. Quando Jesus diz assim para os discípulos: não escolhi dentre vós 12 discípulos, 12? Aí sim, foi. E dentre vós tem um diabo. Aí na Bíblia, esse diabo aí é um D minúsculo, um Dzinho, que se refere a quem? A Judas Iscariotes. Na sua Bíblia pode ter um D minúsculo, aqui também nesse versículo. Na King James tem um D maiúsculo, para dizer assim, literalmente, aqui não é um homem não, é o diabo mesmo, é o reino das trevas, que vai lançar alguns de vós na prisão por 10 dias. Alguns estudiosos vão dizer, literalmente foi 10 dias. Outros dizem, foi 10 dias, mas também é uma pregação de 10 períodos de tempo de perseguição, de Nero a Diocleciano, do império de Nero até Diocleciano, que foi o império da perseguição da igreja. E, inclusive, a igreja de Esmirna, como a gente já explicou aqui, é a igreja perseguida. A igreja de Éfeso é a igreja dos apóstolos, a primeira igreja. A igreja de Éfeso vai dizer ali todas as obras dos apóstolos. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, é a igreja que foi martirizada, que foi moída, que foi maltratada, mas é a única igreja, ela e Filadélfia, que só recebem elogios por parte do Senhor. Glória a Deus. Aí aqui ele diz, olha, vai vir uma perseguição de 10 dias, 10 dias, para lançar alguns de vós na prisão. E vai ser uma perseguição intensa, né? Intensa. Mas aí ele diz assim, ao que vencer, né? 2:10 a parte C: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para corroborar com esse versículo. Em Esmirna tinha um estádio de atletismo, e os corredores, os vencedores dessas corridas ganhavam coroas. Existiam os Jogos Olímpicos desde a época do período bíblico. O vencedor ganhava uma coroa. Jesus aproveita esse conhecimento, esse contexto de Esmirna e diz: quem chegar até o fim, quem for até o fim, como os atletas vão, aleluia, receberá a coroa da vida eterna. Glória a Jesus. Aleluia. Está doendo? Está difícil? Está. Estou sendo perseguido? Estou me caluniando? Está. Tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que nas forças se esvai, tem dia que dá vontade de chutar o balde, tudo para o ar, e dizer: não sou mais crente, não, eu me misturo com o mundo. Mas o Espírito Santo dá força, e você derrama suas lágrimas, se levanta do chão, dá mais um passo, e a palavra de Deus diz: vá até o fim, meu filho, vá até o fim, porque ao que vencer, ao que chegar na reta final, vai receber a coroa da vida eterna. Glória a Jesus. As promessas de Deus não estão para quem fica no meio do caminho. As promessas de Deus estão para quem chegar até o fim, para quem partir do início e romper aquela faixa de chegada. Se anime com essa palavra e vá até o fim. Fica de pé em nome de Jesus, glorificando aquele
que te amou. Aleluia. Glória a Deus. 2:11, a parte A diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, compreenda. Não é escutar, não, é compreender, é saborear, é provar. Tem ouvido? Prove, prove, prove. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça, ouça, ouça. Tem pessoas que escutam a palavra, mas não está nem aí. Está aqui só um corpo presente. O Espírito Santo diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Certa vez minha filha disse: painho, eu quero fazer isso e aquilo. O senhor diz o quê? E eu fiquei calado. E ela insistiu: painho, a resposta. Eu disse: no culto, assista o culto do começo ao fim, que você vai receber a sua resposta. Ela escutou o culto todo, tinha a palavra. No carro ela foi: painho, o senhor não respondeu não. Eu disse: eu respondi a sua pergunta. Painho, o senhor não respondeu não. Respondi sim. Ela foi assistir de novo. Assistiu. Tá onde? Nos 45 do segundo tempo, na prorrogação, ela viu a resposta para ela. É até o fim. É para quem vai até o fim, igreja. A resposta de Deus é para quem vai até o fim. Aleluia. Se agarra dessas promessas. Não desista, porque o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus tem prazer de nos livrar da morte eterna. Aí aqui, para encerrar, Policarpo foi um discípulo de Jesus, foi um discípulo de João, e Policarpo também foi bispo ou pastor da igreja de Esmirna. Policarpo, a história vai dizer que Policarpo fez parte da igreja perseguida, e que Policarpo, perseguido, amarrado e julgado pelos líderes de Esmirna, a fogueira queimando, e as pessoas disseram: Policarpo, tens a oportunidade de negar o teu Jesus e se livrar da fogueira. Policarpo já um idoso, mais de 90 anos de idade. Aí Policarpo diz: por toda a minha vida, Jesus foi fiel a mim, nunca me negou nada, nunca me abandonou. Eu vou negar Ele agora, por causa de uma fogueira que vai queimar por no máximo 1 hora. Me faça logo o que tem que fazer, me jogue no fogo. Me jogue no fogo. Agora saiba que se você não se arrepender, você vai passar pelo fogo eterno por toda a eternidade. Jogaram ele no fogo. Ele disse: estou preocupado é ficar livre da segunda morte. Aí Jesus diz: ao que vencer, eu vou livrar da segunda morte. Glória a Deus. Adora o Senhor teu Deus nessa noite, de toda a tua alma e de todo o teu coração, porque tu és rico, porque tu vais morar nas mansões celestiais. Aleluia. Glória a Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Glória a Jesus. E ali te encontro no mistério, em meio ao Glória a Deus, igreja. Aqui é a casa do Senhor. Você pode louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Aleluia. Glória a Jesus. E além das ondas, nós te amamos, Jesus. Se o mar crescer, Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão
me guiarás. Aleluia. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Glória a Deus. Ao teu nome clamarei. Glória a Deus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei. Glória a Pois Jesus. eu sou teu E tu és meu, Jesus. e tu és meu. Obrigado por essa riqueza, Senhor. Oh, Obrigado, Jesus. Aleluia. Para que em tudo em ti confie. Obrigado, Jesus. Sobre as águas eu Ou nas caminho. tribulações da vida. Por onde Passados quer conosco, que Jesus. chame, Obrigado, Jesus. leva-me mais Por nunca fundo abandonar um do pequenino que já teu estive. nos momentos de mais tristeza e sofrimento, Jesus. Senhor, Pelo em contrário, tua presença, Tu põe nos braços e carrega, mas não desiste dele, Jesus. tudo em ti confio. Obrigado, Sobre as Jesus, águas eu pelo caminho, cuidado, pelo carinho, por onde quer porque que chame, nós somos altamente, totalmente mais dependentes fundo de do Ti, que Jesus. já estive, e minha fé será mais firme. Glória ao Teu Senhor, nome, em Jesus. tua presença, Que o desejo ardente da ao Tua igreja teu nome seja, Senhor, clamarei. abraçar o Teu reino mais e mais, as causas espirituais, e além a das propagação do ondas Evangelho, do Teu olharei. reino, Senhor, que é a Se coisa o mais mar crescer, importante. somente ti. te descansarei. Venha o Teu reino Pois sobre nós. eu sou teu A riqueza, e Senhor, tu do és Teu reino meu. sobre nós. Oh, oh, oh. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Uma vida para Jesus. Uma vida para Jesus, igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu reino. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, Tua misericórdia insondável. Obrigado por essa vida aqui aos Teus pés, Senhor. Declarando que o Senhor, aleluia, é o Seu Rei. Escreve o nome dela no livro da vida. Ajuda ela, Senhor, em tudo nesta terra. Que nas tribulações ela possa ter o óleo, o azeite, a unção, o auxílio, o socorro, a proteção, a providência do Senhor. E que ela possa permanecer fiel até a vinda do Senhor. Apaga seus pecados. Ajuda ela, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas, igreja, para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Quem está em voto? Quem está em voto? Em voto. A diaconisa Josélia, o irmão Esdra, quem mais? Encosta aqui na diaconisa Josélia. Vem, Tânia. Aqui em Esdra, vem, Paulo. Quem quer iniciar um voto? 7 terças-feiras. 7 terças-feiras por um propósito e Deus vai honrar a sua vida. Quem quer iniciar um voto? Vamos orar. Vamos orar pelos que estão em voto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa os Teus servos, Senhor, que estão em voto. Abençoa eles, ajuda eles em tudo, se revela para eles, mostra que o Senhor é Deus, que o controle de qualquer circunstância está em Tuas mãos e que o Senhor se revele e mostre o plano, a solução, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã, quarta-feira, tem visitas. Quinta-feira tem oração. Sexta-feira, Santa Ceia na sede. Quem pode ir, compareça, é a última ceia na sede. E domingo, EBD, às 5 da tarde. E à noite, depois da EBD, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia, mão lá em cima, para tomar posse, para receber força, para se sentir rico e especial para Deus, para ser humilhado nessa terra, mas saber que um dia vai reinar
com Jesus para sempre. Eu tomo posse das bênçãos que Deus tem para mim na noite de hoje. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus.